Olá! Se você chegou aqui, não foi por acaso. Este curso foi feito especialmente para você e é totalmente gratuito, mas o valor dele pode transformar a sua vida. Aqui você não vai só aprender sobre Bíblia, você vai entender, viver e aplicar a palavra de Deus. Fique atento, porque essa jornada pode mudar tudo. Nesta aula nós vamos falar sobre o Novo Testamento. O Novo Testamento é a coleção de 27 escritos que formam a segunda parte da Bíblia cristã. A palavra testamento do grego significa aliança. Então no Novo Testamento ela tem o sentido de nova aliança, estabelecida por Jesus Cristo. E os princípios básicos sobre o Novo Testamento são: todos os livros do Novo Testamento foram escritos em grego koiné, ou seja, o grego comum da época. O grego era a principal língua na maioria dos países da região do mar Mediterrâneo. O grego koiné era usado por pessoas de diferentes nações que se comunicavam uns com os outros, e podemos usar como um exemplo, o inglês de hoje. E isso facilitou muito a pregação do evangelho, porque a maioria das pessoas já sabia o grego koiné, e a transmissão e compreensão da mensagem foi muito mais fácil, foi muito mais prática. O Novo Testamento é o documento com maior número de manuscritos, cerca de 5.000 contendo o Novo Testamento completo ou trechos dele. Outra curiosidade é que os escritores escreveram em papiro, que vem dessa planta que está aí na imagem ao lado, que é a Cyperus papyrus. Então o papel era produzido através dessa planta, em que foram escritos os mais de 5.000 manuscritos que deram origem ao Novo Testamento. A construção do Novo Testamento. Vamos falar um pouquinho do contexto histórico e cultural. O mundo estava num momento de dominação romana, que começou em 63 a.C., quando o general romano Pompeu ele conquistou Jerusalém. A partir daí, Israel ele passa a ser dominado por Roma, leis romanas são impostas, impostos muito altos sendo cobrados e forte presença militar dos romanos. Qual era a expectativa dos judeus neste momento histórico? Os judeus eles estavam sob uma grande dominação e tinha a liberdade minada, oprimida. E isso gerou em boa parte do povo a expectativa de que o Messias prometido ele viria e salvaria das mãos dos romanos um libertador bélico, vindo como um líder político, militar, e através disso instalaria o reino de Deus na terra, vencendo os romanos e devolvendo ao povo judeu a liderança do mundo. Surge neste momento também o helenismo, a partir das conquistas de Alexandre o Grande, que conquistou grande parte do mundo conhecido. Então, toda a cultura grega ela foi espalhada pelas regiões conquistadas, incluindo os deuses gregos, pensamento grego e principalmente a língua grega. Por isso a gente vê muita referência no Novo Testamento da Grécia, dos textos gregos, de deuses gregos pagãos, e por isso essa dominação romana também traz essa influência, e aí a partir de Alexandre o Grande a influência grega também no mundo. Assim está dividido o Novo Testamento. Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, conta a trajetória de Jesus na terra, seus milagres, a sua morte, a sua ressurreição. O livro histórico de Atos dos Apóstolos. Após a ressurreição de Jesus, os apóstolos eles seguiram fazendo aquilo que Jesus tinha dado como missão, iniciaram essa missão dada por Jesus. Também é conhecido como Atos do Espírito Santo. Então, se em algum momento você ouvir aí Atos do Espírito Santo, nada mais é do que o livro de Atos dos Apóstolos. Após o livro de Atos dos Apóstolos, nós temos as cartas paulinas, claro, escritas pelo apóstolo Paulo. Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª cartas ao povo de Tessalônica, aos Tessalonicenses, a 1ª carta ao Timóteo, e 2ª carta a Timóteo, Tito e Filemon. Vale destacar que as primeiras ali, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, são nome de cidades. Então, Paulo está escrevendo às igrejas nessas cidades, nessas regiões, igrejas que já estavam ali instaladas.
E a partir de Timóteo são cartas praticamente pastorais que Paulo está escrevendo a Timóteo, que era um presbítero, um pastor proeminente, um pastor que foi muito importante para o crescimento do evangelho, Tito e Filemão, que são duas pessoas e vale a pena ler esses livros, que são lindos esses livros. E depois nós temos um livro apocalíptico ou profético, que a gente conhece como Apocalipse. Ele é um gênero chamado da literatura apocalíptica, muita gente confunde isso, e é um livro de esperança. Nós vamos falar aqui num próximo curso. Então, de forma resumida, o Novo Testamento tem 27 livros, significa nova aliança, tem 5.000 manuscritos que confirmam a veracidade do Novo Testamento. Estava o povo sob uma dominação romana, os judeus tinham a expectativa de, através do Messias, de ter restaurado a sua terra, o seu domínio. É forte a influência do helenismo naquela época, e os gregos também, a cultura grega, a religião grega naquela época, e o Novo Testamento é dividido em 5 partes: evangelhos, livros históricos, cartas paulinas, cartas gerais e o gênero apocalíptico ou profético. Ore para que Deus abençoe a sua jornada de estudos, que fale ao seu coração e revele a sua maravilhosa palavra. Por isso, nós aqui do Verbo de Deus pedimos que você contribua, não com dinheiro, mas compartilhando, marcando, enviando o link do curso para outras pessoas. Nós estamos aqui para que as pessoas possam aprender mais da palavra de Deus e possam se encher mais do Espírito Santo. Deus abençoe a sua vida.